Varela, que ela é pedagoga, especialista em educação inclusiva e escritora do livro Abraço. Junto com ela, Larissa Lafayette, advogada, doutora em Direito Público, mãe de autista e de artista plástico, Augusto Manguzzi, de 13 anos. Larissa e Maria Júlia vão falar sobre o tema bullying e capacitismo. Minhas amigas, agora eu deixo com vocês o congresso para vocês continuarem. E, pessoal, um beijo, muito obrigada por estarem nesse congresso e até a próxima. Obrigada, Manu. Eu sou a Larissa, mãe do Augusto, sou advogada, professora universitária e mãe do Augusto, eu acho que é o que mais representa a minha pessoa hoje, ser mãe do Augusto. Ser mãe do Augusto é o que eu tenho feito de melhor na minha vida hoje. Eu tenho muito orgulho de ser mãe do Augusto e tenho muito orgulho de lutar por ele. E é por isso que nós escolhemos o tema bullying, para dizer o quanto é importante lutar e estar atento ao que acontece com os nossos filhos. E pelo Augusto, a gente já enfrentou muitas batalhas. E depois que eu enfrentei as batalhas do Augusto, nós descobrimos que outros autistas tinham as batalhas também, enfrentavam as mesmas batalhas. Agora a Maria Júlia vai se apresentar. Sou Maria Júlia Varela, autista, pedagoga e especialista em educação inclusiva. Escritora do livro Abraço. Bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O que à primeira vista pode parecer um simples apelido inofensivo pode afetar emocional e fisicamente o alvo e a ofensa. Bullying, do inglês bully, que quer dizer valentão. Bullying faz mal para o ator. Quem sofre é o autor. O bullying, ele nasceu de um psicólogo. Sempre existiu. No entanto, o primeiro a relacionar a palavra foi o Fenômeno Dan, um psicólogo, professor da Universidade da Noruega, no fim da década de 1970. Ao estudar tendências suicidas entre adolescentes, o pesquisador descobriu que a maioria desses jovens tinham sofrido algum tipo de ameaça. Existem diversas formas de bullying. Verbal, insultar, xingar e apelidar pejorativamente. Moral, difamar, caluniar. Sexual, assediar, induzir ou abusar. Social, ignorar, isolar e excluir. Psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular. Físico, socar, chutar, bater. Material, furtar, roubar, destruir pertences de outros. Virtual, despreciar, enviar mensagem intrusivas de intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais. Alguns problemas resultantes do bullying, como desinteresse da escola, problemas comportamentais e psíquicos, como transtorno do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar, fobia social, ansiedade generalizada, entre outros. Agravamento de problemas persistentes devido ao tempo prolongado de estresse que a vítima é submetida.
Em casos mais graves, pode ocorrer esquizofrenia, homicídio e suicídio. Agora é com a Larissa. Então, pessoal, esse é um tema muito, muito importante, né? Então, a gente percebeu aí que o bullying só foi estudado depois que um psicólogo, que o Dan observou, foi observar porque ocorria entre um número grande de adolescentes um alto índice de suicídio. E a gente precisa observar essas questões que a Maria Júlia está colocando aí, porque o bullying, muitas vezes, na escola, ele é considerado como uma brincadeirinha. Então, a criança chega reclamando, tia, me chamaram disso. Aí o outro diz, não, é uma brincadeira. Olha, me chutaram. Não, foi por brincadeira. Olha, tiraram objetos do meu estojo. Oh, não, isso é uma brincadeira. Isso vai perpetuando, e na verdade vai causando o que parece uma brincadeirinha, vai causando ao longo do tempo muita dor, muitas cicatrizes e muitas consequências irreparáveis na criança. A gente tem que observar, principalmente os professores, uma questão que a Maria Montessori coloca como princípio, que é não falar da criança nem na ausência e nem na presença da criança, nem do adolescente, nem do adulto. Por que ela fala principalmente da criança? Não falar da criança na sua presença. Porque muitas vezes, sem querer, a gente comete o bullying que fica gravado naquela criança automaticamente. Quando eu digo assim para a criancinha, nossa, ele é tão desajeitado, kkkk, e vou lá e abraço. Essa criança não sabe. Se você chamou ele de desajeitado e abraçou, ele não consegue diferenciar, porque ao mesmo tempo que você faz um carinho, você faz uma ofensa, né? Você passa a mão na cabecinha dele, fala com ar de ironia. Então aquela criança não consegue diferenciar isso. Será que isso é um carinho? Será que isso é uma ofensa? Então não falar da criança na presença dela seria isso. Olha como ele é desajeitado, olha como ele é atrapalhado. Vem cá, esse tipo de comentário é um caos na cabeça da criança. E isso é um bullying que muitas vezes o adulto comete, causa cicatriz, e o adulto precisa aprender que isso aí é cicatriz, isso é irreparável. Outra questão, não falar da pessoa longe dela também, principalmente da criança. Às vezes a gente anota no papel, os professores anotam um bilhetinho, recadinho no papel, aquela criança fez isso e isso errado. Por que a gente não deve falar do outro fora? Porque quando a gente está falando do outro que não está ali presente, é antiético, é imoral, é bullying, é crime, né? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um ato que a pessoa não pode se defender. E principalmente a criança, ela não tem poder cognitivo para defesa. Então, tem algumas alternativas que as escolas podem levar em consideração. Incentivar a solidariedade, desenvolver em sala de aula um ambiente sem competição. Então, professores, procurem não colocar atividades competitivas dentro da sala de aula. Conversar com os alunos, escutar seu aluno. Mais importante do que um elogio é você saber escutar o aluno que chega até você. Então, isso também é um princípio que eu aprendi lá no Montessori. Em vez de você elogiar, aprende a escutar, pega uma agenda e anota tudo aquilo que o aluno está te falando, está te contando. Ele vai se sentir muito mais importante. Pode passar, Maria Júlia. Então, estimular os estudantes a informar os casos. Muitas vezes, o estudante chega, conta, mas você não valoriza aquela atitude que está sendo contada. Não cria estratégias para defender o aluno. Não cria estratégias para interferir diretamente naquele grupo que pratica o bullying. Não procura um programa de conscientização anti-bullying na sua escola, no seu condomínio, na sua igreja, nos parques que você frequenta. Pode passar. Esse contexto atual que ocorre no Brasil, 1 em cada 10 crianças é vítima de bullying. Nossos filhos provavelmente são vítimas de bullying todos os dias. E nós precisamos ir na escola quantas vezes for necessário e explicar o que é o bullying.
e explicar para os professores como interagir. E os professores têm que ter essa noção. Como é que eu faço para que o bullying não surja dentro da minha sala de aula? Não dê atividades competitivas. Não estabeleça competição. Não, professor, estabeleça comparação. Porque cada indivíduo é único. Então, essas atitudes faz com que o professor evite o bullying dentro da sala de aula. No meu condomínio, como que eu posso fazer para evitar o bullying? Tem que ter supervisão nas áreas de lazer. Os pais não podem deixar os filhos sozinhos, soltos no condomínio e ir trabalhar. É responsabilidade dos pais deixar as crianças, os adolescentes, com alguma proteção, com guarda, com cautela, porque senão o conselho tutelar pode ser acionado e os pais podem sofrer um grande prejuízo com isso. Gestores de condomínio precisam prestar bastante atenção nessas questões que ocorrem dentro do condomínio. Meu filho foi apedrejado dentro do meu condomínio. E se não tivesse um vídeo para mostrar, ninguém acreditaria naquilo que estava acontecendo. Mas havia câmeras para todo lado, então a gente pôde comprovar que 2 crianças que estavam soltas, largadas no condomínio, que os pais tinham que trabalhar, apedrejaram meu filho. E o meu filho só não morreu porque eu estava junto, porque eu o defendi, porque eu estava ali, e é um condomínio de um padrão médio. Então, o bullying, ele ocorre em todas as situações, em todos os lugares. A gente lembra em 2019, aquela criança, a Raíssa, autista, que o melhor amigo buscou a Raíssa, ela tinha 12 aninhos, levou para um parque, chegou lá, apedrejou e matou a criança autista. Então, é muito sério falar de bullying. As consequências do bullying é a morte, é a esquizofrenia, é o isolamento, é bulimia. Então, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo com os nossos filhos e não considerar o que eles nos contam como fatores pequenos. Ah, isso é coisa de criança. Não, não é coisa de criança, isso é coisa séria. Pode passar, Maria Júlia. A lei de combate à intimidação sistemática do bullying, essa lei 13.185, nessa lei, ela cria uma política nacional de combate, e ela fala assim, assegura o atendimento psicológico às vítimas do bullying. Então, ela assegura o atendimento psicológico às vítimas, impondo às escolas, clubes e agremiações o dever de assegurar medidas de conscientização. Você vê conscientização em parque sobre bullying? Eu não vejo. Você vê conscientização em escolas sobre bullying? Está lá no PPP como obrigatório, eles fazem uma semaninha, 2 dias, mas isso não é diário, não é meticuloso. Eu não vejo isso acontecer diariamente nas escolas, conscientização diária sobre bullying. Eles fazem a semana porque está ali obrigatório no projeto político-pedagógico. Mas isso não acontece sistematicamente, como não acontece um processo de inclusão sistemática. A segregação e exclusão, né? Nós precisamos ainda lutar muito por isso. Muito. E aí, aqui nessa lei, até o deputado Glauchin, ele colocou agora, ele está fazendo um novo projeto para incluir os condomínios, porque vocês podem ver aqui que ele fala de agremiação, de escolas, de associações, e esquecem dos condomínios. E outra coisa, outro problema nessa lei, ele fala aquele que causar, que fizer intencionalmente. Aí eu conversei com a delegada de polícia responsável pela DECRIM, que é um departamento especializado em crimes contra vulneráveis, e ela disse assim para mim, Larissa, o bullying é a coisa mais difícil que tem de punir, por causa desse intencionalmente. Tem que provar que aquela criança, aquele adolescente que provocou o mal, teve a intenção de fazer. E muitas vezes eles dizem, não, aquele apelido foi uma brincadeira. Como que você vai provar a intenção? Aí eu conversando com ela, ela me disse assim, Larissa, aí que nós chegamos, depois de muito estudo, grupo de delegados se reuniram, grupo de especialistas se reuniram e falou, uma vez que o psicólogo comprovar que houve crise, que houve dor, que aquilo ali causou dor, causou pânico, causou mal-estar, esse álibi da brincadeirinha cai. Esse argumento que foi brincadeirinha cai. Então, hoje nós precisamos denunciar e comprovar
através de psicólogos, de laudos, que nossos filhos sofreram dor, que aquela brincadeira ali não era brincadeira, era algo terrível, que era tortura e trouxe consequências danosas. Pode passar, Maria Júlia. A Constituição brasileira nos garante o direito de viver em paz, de viver em segurança. Ela nos garante a condição de dignidade humana. E a gente precisa exigir da escola, dos condomínios, do governo, do poder público, essa dignidade humana. Recentemente, eu vi pela primeira vez uma sentença determinando uma escola a uma indenização de R$50 mil, R$50 mil a pagamento, porque um jovem foi ferido. Isso depois que esse jovem reclamou muito. Então, a escola foi obrigada a indenizar. Mas olha só, ela só indenizou porque ali teve uma questão muito grave, demonstrada que foi o ferimento, ele foi cortado. Mas não é só nessas situações que a gente tem que pedir indenização, não. São nas situações de dor também. Porque, às vezes, a dor psicológica, ela é muito maior do que a dor física. A dor psicológica, ela nos adoece muito mais do que a dor física. E eu digo, pais, vocês são exemplos. Vocês são espelho para os seus filhos. Se você fala do outro na presença do seu filho, se você exclui seu amigo, se você age de maneira esperta, se você age com hipocrisia na presença do seu filho, ele vai aprender a fazer o mesmo na escola, na rua, nos parques. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. É difícil? É. Nossa, muito difícil. A gente tem que estar se auto-observando o tempo todo, o tempo inteiro, porque a gente vive num mundo de exclusão, de segregação. Ah, Larissa é chata. Quem não é? Ah, fulano é chato. Quem não é? Né? Ah, no fulano é assim, é problemático. Quem não é? Então, a gente tem que observar essas situações, por quê? Foi o que eu disse ontem numa escola que eu fiz palestra. Quando a mulher chega em casa nervosa, ela está com TPM. Não, deixa sua mãe para lá, está com TPM. O pai chega cansado, o que ele tem? Estresse. Mas quando a criança chega estressada, chega cansada, chega maltratada, é birra, é crise, está doente, tem que ser punido. Então, nós precisamos observar muito essa situação. É isso aí que eu tinha para falar. E denunciar, tá? Denunciem. Capacitismo é a discriminação de pessoas com deficiência. O termo foi cunhado com base na construção social, que tende a subestimar as capacidades, habilidades, aptidões de pessoas pela existência de suas deficiências. Atualmente no Brasil, aproximadamente 24% da população tem algum tipo de deficiência, o que significa dizer que mais de 45 milhões de brasileiros têm alguma deficiência, que pode ser física, intelectual ou sensorial. Essas pessoas estão sujeitas a esse tipo de preconceito, sejam elas as claras ou praticadas discretamente. Elas são prejudicadas com menores condições de igualdade em sua atuação social, no mercado de trabalho, nas condições financeiras, no acesso educacional e até mesmo para a saúde. São pessoas que por muitas vezes são excluídas das rotinas mais comuns para a média da população. O capacitismo não deve ser empregado em suas atitudes, em suas palavras e suas reações, tampouco na sociedade, que deve promover ambientes mais inclusivos para toda a diversidade existente entre os humanos. Entender o capacitismo é um caminho fundamental para evitar o respeito, é um guia fundamental para
extinguir esse conceito. A pessoa que pratica capacitismo, ela pode pegar de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. A pena aumenta em 1/3 se a vítima estiver sob o cuidado e responsabilidade do acusado. Quando o crime é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicações de qualquer natureza, a punição passa de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Nesse caso, o juiz pode ainda determinar recolhimento ou busca de apreensão dos exemplares do material discriminatório e a interdição das mensagens ou páginas de informação na internet. O material apreendido pode ser destruído após o julgamento final da causa. A vítima também pode pedir indenização por danos morais ou materiais. Pode fazer a conclusão, Maria Júlia. Ainda é muito para avançar em inclusão e capacitismo. Não deve ser empregado em nossas vidas. Para isso, é importante buscar conhecer ações e palavras que não o promovam. O respeito e a escuta devem ser o guia e às vezes estão à disposição para serem utilizadas. O capacitismo não deve ser colocado para debaixo do tapete, mas sabendo que ele existe, é possível desconstruí-lo, na dúvida se sua ideia ou ação possa ser prejudicial para as pessoas com deficiência. Pesquise e procure saber como agir da melhor forma. Reconhecer o preconceito no nosso dia a dia é o primeiro passo para evitá-lo. Capacitismo, então, é um assunto muito importante. Eu vejo muito essa questão do capacitismo nas aulas remotas, nas aulas online, porque na escola a gente não está ali presente toda hora com o nosso filho para ver, né, para perceber. Mas na aula remota eu tenho tido reuniões constantes com a escola do meu filho. Eu vejo muita questão do capacitismo quando eles perguntam para um, esquecem de perguntar para o Augusto. Como se o Augusto não estivesse ali para aprender. Eles perguntam para o outro e esquecem de perguntar para o Augusto. Eles têm aula à tarde de reforço e esquecem de convidar o Augusto. Eles têm aula de supervisão, eles fazem Olimpíadas, por exemplo, de astronomia, que é um hiperfoco do Augusto. E esquecem de lembrar que o hiperfoco do Augusto é a astronomia. E esquecem de convidar o Augusto. E minhas reuniões são constantes, são quase que diárias. Eu vejo a questão do capacitismo quando eu contrato um AT, e esse AT eu treino, ele vem para ficar com meu filho e não está nem aí para o que está acontecendo com meu filho. Ele vem só mesmo para ganhar o dinheiro e ir embora. E aí você tem que treinar outro AT, outro mediador. Sendo que o Augusto está ali com todo o ânimo, com toda a questão do mundo para aprender. Mas eles acham que por ele ter um diagnóstico, por ele ter uma condição, por ele ter que ser ensinado às vezes de uma forma diferente, ele não é capaz de aprender. Eu vejo o capacitismo quando as empresas não tratam os autistas com equidade, quando as empresas não trazem acessibilidade para as pessoas com deficiência. Um deputado estadual me falou uma coisa muito séria. Ele falou, consegui aqui no Paraná as cotas para as pessoas com deficiência nas universidades. Mas o que adiantou ter cota quando chegou lá não tinha elevador para o cadeirante subir para a sala? Não tinha acessibilidade. Teve a oportunidade de estudar, deram a vaga, mas não deram acessibilidade. Isso ocorre quando dão a vaga para os nossos filhos na escola, mas não adaptam o material. E depois exige que ele saiba, que ele aprenda.
A escola, para abrir, ela tem que nascer pronta. A mãe do Marcos Petri falou isso numa palestra de terapia de mães. Não existe mais essa situação de que não tem informação. Todos os professores estão recebendo informações suficientes, e gestores de escola também. E uma coisa muito séria que eu digo, quando eu tinha escola, eu ia na Secretaria Municipal de Educação e eles me pediam um PPP, eles olhavam se tinha um projeto do Dia do Livro, se tinha o projeto as professoras que estão aí presentes sabem disso, se tinha o projeto do Dia do Livro, se tinha o projeto do bullying, se tinha um projeto disso, daquilo outro, simplesmente pro forma. Porque o projeto podia ser só 3 dias. Mas eu nunca vi me exigir, cadê a inclusão, um projeto de inclusão aqui, dentro do seu PPP, para o autista, para o cego, para o surdo? Cadê essa exigência que eu não vejo? Porque a partir do momento que ela exigir da escola particular, ela tem que exigir também da escola pública. Então, passa despercebido. Nós temos que lutar por isso. Capacitismo é acessibilidade. A gente tem que ter luta pela acessibilidade e pela equidade. Isso é muito importante. E eu digo mais, por que as mães, a sociedade, tem que bater de frente? Porque a sociedade, o poder público, só é capacitista quando lhe provém, quando lhe é conveniente. Quando não é conveniente, o poder público não é capacitista. Eu vou dar um exemplo. Quando chega um autista cheio de comorbidades no INSS para requerer aposentadoria, não vou te dar aposentadoria, não, porque você pode fazer. Tá, mas e aí? Quer dizer, eles são capacitistas para adaptar um material, para dizer que a criança tem que ter uma escola especial para eles, para dizer que tem que ter um ensino especial? Aí sim, não, aqui com a escola regular a gente vai ter uma lei que vai separar as crianças. Aí pode ter o capacitismo. Mas quando é realmente necessário não ser... aliás, quando é necessário observar a real necessidade do autista a um auxílio, aí o capacitismo morreu. Não, você não pode aposentar, não. Você pode trabalhar, sim. Você tem toque, você tem TOD, você tem TAG, você tem tudo isso, mas ainda pode trabalhar. Aqui no INSS não é interessante te aposentar, não. Cadê? Então, o capacitismo é só para quando convém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O capacitismo só surge quando é conveniente. Conveniente para não colocar um programa de capacitação continuada nas escolas. Não, é a criança que não aprende, não é a escola que não preparou o material, é a escola que não está preparada, né? Ah, mas quando vai para o serviço militar, não tem capacitismo, não. As pessoas com deficiência têm que ficar lá na fila igualzinho os outros. Você pode ficar aí na fila, sim. Você tem que se apresentar no serviço militar. Você tem... ele não pode fazer um monte de coisa, mas para o serviço militar ele pode ficar ali na fila. Quando vai tirar a carteira de motorista, já não pode mais. Ah, não, aqui na carteira de motorista a gente precisa de um laudo disso, daquilo outro. Aí são capacitistas. É muito contraditório o que está acontecendo no Brasil. E se a gente não bater de frente, não for chato, nós não vamos resolver a situação. E eu digo para vocês, tem batido muito de frente. E mesmo com todo o apoio, às vezes, do governo federal, mesmo com todo o apoio de um parlamentar, um projeto de lei para mudar essas situações, ele tem um trâmite muito burocrático. Muito burocrático. Então, precisamos unir forças, não aceitar, nos preparar, andar juntas pela inclusão verdadeira. Sermos realmente contra o capacitismo e a favor da acessibilidade e da equidade. Temos que unir forças, ser agentes de transformação. Ah, mas eu sou tão pequena que só no meu espaço, na minha escola, com a minha turminha. Se você conseguir com a sua turminha, com a sua escola, no seu ambiente de trabalho, no seu condomínio, no seu bairro, você já é um agente de transformação. Então, é isso que eu digo para vocês. Não tenham medo. Não tenham receio. Lutem,
tá? Lutem. Vocês são agentes transformadores desse mundo. São essas minhas palavras. Ainda dá tempo de passar o vídeo do Augusto, Maria Júlia, ou não? Não, porque tá na hora do próximo palestrante. Ah, tá bom. Então, gente, eu agradeço por terem me ouvido. Peço desculpa por ter sido tão incisiva, mas é isso aí que eu tenho a dizer, tá? Um grande abraço para vocês. Cartoon, que é um projeto. E esse projeto eu levo com tanto carinho para vocês conhecerem um pouco mais. E agora